Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos. Você segue meus endereços, Paulo Roberto Maciel Maciel, e tem a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro de forma antecipada. Liturgia referente ao dia 19 de junho de 2023, segunda-feira da 11ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração, tem missa à escolha de São Romualdo ou missa comum. Terceira semana do Saltério. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo, tende compaixão de mim, atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Salmo 26, versículos 7º e 9º. Oração do dia, rezemos. Coloque as suas intenções. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 1º ao 10º. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em mal boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos como moribundos, embora vivamos como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 98, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º A. O Senhor fez conhecer a salvação. Repitamos: o Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Repitamos: o Senhor fez conhecer a salvação. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Salmo 118, versículo 105. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos
e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus ou Levi, ambos os nomes são aceitos. Capítulo 5, versículos do 38 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Olho por olho é o título do comentário de Santini, baseado em Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Monstros habitam o subsolo do coração humano. Um deles é o ódio. Há muitas formas de despertá-lo: a traição, o abandono, o desprezo, a calúnia, a agressão, o estupro, as diferenças étnicas, políticas e religiosas. E todos nós estamos sujeitos a escolher um adversário, um inimigo, um diferente como alvo do sentimento de ódio que vem à tona de nosso lago interior. A palavra ódio pode parecer excessiva, mas admite gradações em nosso comportamento. O silêncio da palavra negada, a neutralidade da indiferença, os apelidos zombeteiros, a formação de partidos, a sede de vingança, a campanha pela pena de morte. São degraus de uma escadaria em cujo topo está o assassinato. Não raro, diz Antônio Carlos Santini, alguém tenta justificar a agressão e a vingança por meio do processo de redução de nosso alvo. É só um estrangeiro, é só um embrião. Como os jovens que atearam fogo ao mendigo, era só um índio. E esta redução seria nosso pretexto para legitimar a exclusão, o golpe, o aborto. É como se as vítimas não fossem pessoas como nós. Logo, vale tudo. Como a tendência de nossa natureza decaída é de devolver golpe com golpes, a lei do Primeiro Testamento sentiu a necessidade de estabelecer equilíbrio entre a ofensa e a vingança, dente por dente, olho por olho, conforme Êxodo 21, versículo 24, Levítico 24, versículo 20. É a conhecida lei do talião. Parece bárbaro e primitivo, mas já representava uma evolução, pois se alguém nos quebra um dente, a reação normal seria de quebrar todos os dentes do agressor, uma reação desmedida. Isso mudaria no clima da nova aliança, assinada no sangue inocente de Jesus, que ao morrer na cruz rogou ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, estou falando a cristãos que conhecem esta passagem do Evangelho dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado, e ainda amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim,
vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 39a, 44 a 45. Quando um caricaturista publica uma charge de Maomé, sabe que corre risco de vida. Maomé é líder dos muçulmanos, islâmicos. Fatos recentes o confirmam. Se, porém, for uma caricatura zombando de Jesus Cristo, ele está seguro de que ninguém o agredirá. Creio ver aqui um sinal concreto de que dos cristãos não se espera uma reação de ódio, pois se sentem filhos do Pai, um Deus amor, incapaz de vingança e de ódio. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Então, dia 19 de junho de 2023, segunda-feira, memória facultativa de São Romualdo. Abade, São Romualdo foi um abade. Ele faleceu no ano de 1027. Anacoreta e fundador da Ordem dos Camaldulenses, nascido de nobre família ducal de Ravenna, recolheu-se a um mosteiro beneditino, onde se consolidou sua vocação para a vida eremítica. São Romualdo, rogai por nós. No site revista.arautos.org tem mais santos. Santa Juliana Falconieri, virgem, faleceu em 1341. Fundou em Florença, na Itália, um Instituto das Irmãs da Ordem dos Servos de Maria, denominadas mantelatas, por causa de seu hábito religioso, um véu preto longo. Havendo perdido o piedoso pai quando muito pequena, Juliana sujeitou-se com agrado à influência do seu tio religioso, Aleixo, cuja longa vida de humildade, dedicação e entrega a tocavam mais a fundo do que uma caritativa generosidade do próprio pai. Juliana empregava seu tempo em orações, leituras espirituais e cânticos de salmos em louvor a Deus e a sua Mãe Santíssima. Em 1284, aos 14 anos de idade, resistindo aos insistentes pedidos e às lágrimas maternas para que se casasse com o rapaz que a amava, fez o voto de virgindade. Dócil aos conselhos do tio e admirada por sua conduta, pedia a ela para também fazer parte dos servitas, Ordem dos Servos de Maria. Havia-se criado um grupo de damas que daria origem às religiosas terciárias da Ordem dos Servitas. Entre elas, contava-se uma prima de Juliana chamada Joana. Elas se tornaram conhecidas pelo nome de mantelate ou mantelhate, devido ao amplo véu negro, em italiano mantello, que lhes cobria o hábito e descia quase até os joelhos. O superior da ordem discerniu nas súplicas da adolescente um especial desígnio da providência divina. A pressa de entregar-se a Deus com tão pouca idade era sinal de grande vocação e São Felipe Benício acedeu a seu pedido, concedendo-lhe o mantelho, o véu longo e preto. Estar revestida de um tecido de lã rústica, símbolo dos tormentos padecidos por Cristo e sua Mãe Santíssima, constituiu um imenso gáudio para Juliana. Não obstante, maior foi sua compenetração da necessidade de levar uma vida quase monástica, apesar de ainda seguir morando em sua residência. Penitências e jejuns passaram a ser um meio de sofrer por Cristo e com Cristo. Às quartas e sextas-feiras não se alimentava, a não ser da Sagrada Eucaristia. Aos sábados, apesar de consentir em tomar um pouco de pão e água, castigava seu corpo com cilícios, cadeias de ferros e outros instrumentos usados para este fim, os quais só foram encontrados após a sua morte. Aumentando cada vez mais suas orações,
permanecia pouco tempo em casa e muito tempo na igreja, absorta em contemplação junto à imagem da Virgem Maria com seu filho Jesus crucificado. Quando sua mãe entregou a alma a Deus, Juliana resolveu passar a viver em regime conventual. Com suas seguidoras, começava a se constituir por suas mãos um novo gênero de vida religiosa que teria sua aprovação definitiva como congregação no século seguinte, com uma bula do Papa Martinho V. E em 1718, a Sagrada Congregação dos Ritos, no decreto de autorização do ofício de Santa Juliana, a declara fundadora deste ramo feminino. Julgando ter chegado o momento oportuno para redigir o regulamento das novas irmãs, Juliana pôs mãos à obra, aconselhando-se com seu santo tio, Aleixo Falconieri, que ainda vivia. Empregava muito tempo em cuidar dos doentes nos hospitais e distribuiu entre os pobres com alegria as muitas riquezas de sua família. No ano de 1341, encontrava-se Juliana em grave estado de saúde. Seu estômago, debilitado por tantas penitências, já não retinha os alimentos, já não podia receber o pão sagrado, a comunhão, o qual fora o principal sustento de sua vida e havia sido praticamente seu único alimento naqueles últimos dias. Desconsolada durante a unção dos enfermos, Juliana pedia ao sacerdote que pelo menos lhe permitisse oscular, beijar a sagrada hóstia. Não sendo atendida, rogou com lágrimas que então ele consentisse em aproximá-la ao máximo e a depositasse em seu peito. O ministro de Deus decidiu conceder-lhe esta derradeira graça. Estendeu-lhe no peito virginal um véu e sobre ele o corporal, e neste depositou a forma consagrada. Tomando um pouco de fôlego, conseguiu ela dizer: ó meu doce Jesus, e expirou e morreu. Para a admiração de todos que a rodeavam, a sagrada hóstia desaparecera. As religiosas, porém, logo viram esclarecido o maravilhoso fenômeno. Ao prepararem para o sepultamento o corpo de sua fundadora, constataram a marca da hóstia impressa no peito de Juliana, penetrando os tecidos e até as carnes de nossa santa. Jesus entrara em seu coração para atender às últimas aspirações de quem tanto o amara. Santa Juliana, rogai por nós. Que história, hein? Outros santos do dia 19 de junho, segundo o site revista.arautos.org. São Remígio Isoré e Modesto Andlauer, mártires, morreram em 1900. Presbíteros da Companhia de Jesus, mortos durante a rebelião dos Boxers na província de Hebei, na China. Beato Gerlando, religioso, faleceu em 1271. Cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, protetor das viúvas e dos órfãos. Beata Miquelina, viúva, é santa do dia 19 de junho, faleceu em 1356. Ingressou na Ordem Terceira Franciscana em Pesaro, na Itália. Vendeu todos os seus bens, deu o dinheiro aos pobres e dedicou-se a uma vida de oração. Beato Tomás Woodhouse, sacerdote e mártir, faleceu em 1573. Jesuíta que ficou encarcerado durante 11 anos e foi levado ao patíbulo em Tyburn, na Inglaterra, no reinado de Isabel I. Beata Helena Aiello, também é santa do dia 19 de junho. Beata Helena Aiello, virgem, faleceu em 1961. Fundou em Cosenza, na Itália, a Congregação das Irmãs Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você suplica, que você ora,
que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, que diariamente nos responde às nossas dúvidas no seu canal no YouTube, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor Ele fará para nós. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele voltará, será o juízo final, a parousia, e muitos nesse dia irão para o céu e muitos irão, infelizmente, para o inferno, para a tormenta eterna. Quem for para a tormenta eterna irá por conta própria, por decisão própria. Porque aqui nessa terra, nessa efêmera passagem, não aderiu a Deus, não aceitou a graça que Ele nos propôs. Ele se humilhou por nós, se humanou, viveu como homem, como ser humano, sofreu, morreu na cruz por nós, mas não só morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Olha a graça que Deus nos dá. E é graça e de graça, é só aceitar. Então quem for para a tormenta eterna não pode reclamar. Está rejeitando a graça de Deus, Criador de todo o universo. Um dia, gente, poderemos estar diante de Deus, na presença do Deus vivo, após a nossa morte. Mas para isso temos que acolhê-lo, abraçar essa graça, tomar posse. E São Paulo, apóstolo dos gentios, diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós viveremos como anjos, semelhantes a anjos. Podemos mudar a nossa aparência, poderemos estar num lugar, depois em outro, a quilômetros de distância, sem nenhum esforço. Não teremos mais doença, mais fome. Poderemos comer ou não comer, beber ou não beber. E teremos, como eu já disse, a presença de Deus em nossa vida permanentemente. A visão beatífica do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não perca essa graça. É só nessa passagem terrena que ela pode ser dada. Abrace Deus. Senhor meu Deus, eu quero viver para sempre convosco. Perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.